O silêncio do Senhor, o silêncio de Deus. O que causou o silêncio de Deus por mais de 400 anos? Nós vamos tratar desse assunto, dessa reflexão, a partir do livro de Malaquias, Esdras e Neemias. Mas vamos ter apenas a Malaquias e Neemias, ou Neemias e Malaquias, ordem bíblica. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 5. E disse Malaquias, neste tempo era Malaquias copeiro, do reino da Pérsia. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, o que guarda a aliança com benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasses a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e cumprireis então, ainda que vossos rejeitados estivessem às extremidades do céu. De lá eu os ajuntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Até aí. Livro de Malaquias, versículo 1 e 2. O piso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Gente, o que põe você em situação de silêncio? Ou o que nos põe, o que me põe em situação de silêncio? É a decepção pelas pessoas ou por algo que eu não consigo fazer. A tristeza também me deixa quieto. Eu não saio brigando, chutando, nada, eu fico quieto, em silêncio. O que causa silêncio em você? Em meu caso, quando eu erro, quando eu estou errado, principalmente se por algum motivo, na situação do erro, eu tenha pessoas à minha volta, pessoas que vão ser envolvidas, elas vão ser atingidas de alguma forma por aquele erro. Quando estou aprendendo, estou lendo a Bíblia, quando estou estudando sobre vídeo, imagem, som, coisas que eu gosto, é um hobby para mim. Esse momento é um momento que eu fico quieto. Requer concentração. Estar trabalhando também é um momento de concentração, eu fico quieto. Não que eu me importe pelos barulhos, pelos acontecimentos, pequenos ruídos que estejam à volta ou uma música que esteja tocando, não. É um silêncio interior, é compenetração. Mas uma coisa que me tira, me desliga do mundo, me deixa em transe, é assistir televisão. Se eu estiver assistindo um filme que me interessou, nossa, eu saio fora desse mundo. E isso irrita muito minha esposa. Só que ela já percebeu esse defeito meu. E algumas vezes ela começa a falar uma série de coisas que numa situação normal eu não responderia assim.
E aí ela fala, então, posso fazer? Aí quando ela fala assim, parece que algo me puxa, me traz de volta à realidade. Eu falo, o quê? O que aconteceu? Mas são situações que realmente me colocam em silêncio. Outra coisa que me coloca em silêncio é, e eu acho que aí a grande maioria é a perda de um ente querido, a morte. É um momento que não há o que dizer. Silêncio, eu acho que é o maior gesto de respeito àquelas pessoas. Mas por incrível que eu pareça, eu conheci uma pessoa, uma única pessoa em todos os meus 55 anos de idade, que tinha uma capacidade espetacular de confortar as pessoas numa situação de falecimento, perda de um ente querido. Podia ser quem fosse. Essa pessoa tinha um dom maravilhoso de, de fazer isso. E eu tive a honra de conviver com essa pessoa. Hoje ela não está entre nós, mas eu ainda mantenho uma grande amizade com ele. Filho dele é meu compadre, meu amigão. Um abraço aí, Ismael. O que acontece, às vezes, é que algumas situações merecem silêncio. Por exemplo, quando você se depara com uma situação de que você sente que é puro egoísmo ou teimosia de alguém, não perca tempo. Não gaste a sua reflexão e nem as suas palavras para tentar conhecer, para tentar convencer. Silêncio basta. Silêncio é o necessário. O que causa o silêncio do Pai? O que pode ter causado o silêncio de Deus? O que causa o silêncio em seu Pai? O silêncio que eu causava em meu pai era na minha desobediência. Coisa de moleque, coisa de criança. Mas eu causava o silêncio em meu pai. E esse silêncio, ele vinha acompanhado de uma decisão. O meu pai, quando ele ficava quieto, era porque a decisão já estava tomada. Ele ia fazer aquilo. E o que ele ia fazer? Era nos corrigir. Chinelo, cinta, varinha de goiabeira. Vocês sabem o que significa isso? Varinha de goiabeira? Ela não quebra, gente. Ela não quebra. Dependendo da gravidade da situação, o quanto nós tínhamos irritado a mãe, porque nós não tínhamos como irritar o meu pai, porque ele trabalhava, minha mãe ficava em casa com nós, e então era o couro às vezes, a correção às vezes era por conta dele ter trabalhado o dia todo e ainda ter que chegar em casa, ouvir a minha mãe falar que fulano fez isso, ciclano fez aquilo, papapá. Mas nem sempre era assim. A maioria das vezes a minha mãe contornava a situação. Às vezes só pelo fato dela ela perceber o nosso olhar fixo em meu pai, porque ele chegou e nós não demos atenção devida a ela, porque era assim, ela avisava, não faça isso, desça daí, pare com isso, quando seu pai chegar, vou avisar, vou falar com ele, vocês vão apanhar, vocês sabem como seu pai é, e criança, moleque, vocês sabem como que é, eu e meus irmãos. Só que a hora que o pai chegava, o olhar ficava, olho regalado, fixo nele, e ele já, o que foi que vocês aprontaram? Aí, na maioria das vezes, a mãe, não, eu já resolvi, pode ficar tranquilo. Tipo, eles aprontaram, mas eu resolvi. Aquilo parecia que bastava para ela. Ver o nosso temor, o nosso respeito
respeito pelo pai. O respeito que nós tínhamos e um reconhecimento por aquilo que tínhamos feito. Mas nem sempre era assim. Quando ela falava com ele, tipo, hoje deu, você percebia o silêncio. Ele não falava muita coisa. Era vá por quarto. Entrava, encostava a porta, fechava, sentava a cama e conversava. Você sabe por que você vai apanhar hoje? O que foi que você aprontou? E não pense que ficava só no questionamento. Ele queria ouvir o que nós tínhamos aprontado. Eu, meus irmãos. Era esse o ritual. Então, você sabe por que você vai apanhar. Eu sei, pai. E era assim. E apanhar era coisa, hoje eu posso dizer constrangedora, mas era o mais entristecedor. Porque muitas vezes nós não temos compreensão. Apesar de todo esse processo de falar aquilo que tínhamos aprontado, eu me recordo que aquilo não tinha importância. Não parecia ser algo tão grave. Não parecia que aquela ação merecia aquela correção. Sabe quando você não compreende, apesar de ter sido corrigido? E aquilo aí causava o meu silêncio. Eu achava um jeito daí de punir a minha mãe. Ia para a escola, não falava tchau, voltava, ficava quieto no quarto, não falava. Só que aí esse meu silêncio, aí sim deixava minha mãe brava. E essa não tinha meio termo, ela falava para o meu pai. E aí era no campo das ideias. Meu pai, ele chegava e você tá bravo com a sua mãe? Fica bravo comigo. Fui eu que bati em você. Fica bravo comigo. Você sabe por que você apanhou. Eu não perguntei para você. Fale para mim de novo por que foi que você apanhou. E tinha que dizer. E por que você está fazendo isso com sua mãe? Quem é que cuida de você? Quem lava suas roupas? Faz a comida para você? Quando você está doente, quem cuida de você? E ó, gente, pior que o couro. Pior que o couro. Mas como eu disse, às vezes nós fazemos as coisas e não, mesmo entendendo que é errado, mas sem a dimensão, sem o peso, sem o valor que aquilo tem para o outro, para o pai. O que significa aquilo? Qual é o peso daquilo para a nossa vida? Por isso que fala, não faça isso, não faça aquilo. Por que Deus ficou 400 anos em silêncio? Gente, é isso. Uma ótima semana. Um abraço.